Olá, me chamo Guilherme. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu e meu irmão presenciamos algo sinistro que até hoje não sai das nossas cabeças. Isso aconteceu há mais ou menos 40 anos atrás, na cidade de Cajapió, Maranhão. Meus pais, meu irmão e eu morávamos perto do centro, enquanto meus avós maternos e meu tio moravam num sítio, na zona rural. Esse sítio era bem afastado dos demais. Chegava a ser tenebroso, mesmo de dia. Tinha uma áurea pesada. Por diversas vezes ouvi passos no pomar, cavalo relinchando nas madrugadas, mesmo sem ter nenhum animal por perto. Meu tio Aloísio era o irmão mais velho da minha mãe. Ele nunca casou, sempre morou com meus avós, que já eram de idade avançada. Tio Aloísio era muito esquisito. Vivia isolado naquele sítio. Não saía de lá para nada. Passava os dias cuidando das pequenas plantações e à noite trancado em seu quarto. Não era de muita conversa também, mas os adultos deviam achar o comportamento dele normal, pois nunca vi ninguém comentando sobre as esquisitices dele. Uma delas era que ele não permitia criar animal lá no sítio. Não tinha um cachorro sequer. Pelo menos um fim de semana por mês, minha mãe fazia questão que fôssemos todos dormir lá no sítio, o que era para mim e meu irmão um terror, devido o lugar ser muito sombrio. Mas piorou depois que meu avô faleceu, ficando apenas minha avó e meu tio. Minha mãe tinha medo da minha avó se sentir muito sozinha e ficar doente. Então, ela praticamente nos obrigava a ir todos os fins de semana para lá. A casa do sítio tinha apenas 2 quartos. Um era do meu tio, que vivia com a porta fechada. Ele não gostava que entrasse lá sem bater. O outro quarto era da minha avó, que, gostando muito da nossa companhia, aos finais de semana, passou seu quarto para meus pais dormir e colocou uma cama de casal na sala, onde dormia ela, meu irmão e eu. Essa parte era a melhor, pois vovó contava muitas histórias para nós antes de dormir. Certa noite, todos já estavam dormindo, mas eu estava com insônia. Comecei a ouvir uns barulhos vindo do quarto do meu tio Aloísio, e parecia que ele estava respirando forte, como se estivesse passando mal. Pensei em chamar meus pais, mas não, chamei o meu irmão e cochichei para ele, apontando para o quarto do nosso tio. Levantamos da cama de pontinha de pés e fomos andando até o quarto. Meu irmão então segurou o trinco da porta, abrindo ela bem devagarinho. Mas mesmo assim, a porta, por ser velha demais, rangeu. Assim que ela abriu rangendo, colocamos só a cara para ver lá dentro do quarto. E o que vimos foi a coisa mais horrenda e assustadora que pode existir. Meu tio estava em pé, em frente à janela, que era enorme, daquelas bem antigas, de madeira sem grades. Ele estava só de bermuda. Seu corpo estava suado demais, mas aparentemente estava normal. Então caí na besteira de chamá-lo. Tio, o senhor tá bem? E o meu tio Aloísio virou-se para trás. O rosto do meu tio estava desfigurado. Ele já não tinha dentes humanos, e sim iguais de cachorro, com presas muito grandes. Os olhos dele estavam amarelos e arregalados. Seu nariz estava igual de porco, e suas orelhas estavam peludas e muito maiores do que realmente eram. Hoje eu sei que ele estava no processo de transformação. Em poucos minutos seria um lobisomem. Ele apenas nos olhou com ódio e pulou a janela, saindo correndo. Nós soltamos a porta e saímos gritando, indo para o quarto dos nossos pais. Eles e minha avó acordaram assustados, perguntando o que estava acontecendo. Entre lágrimas, contamos o que vimos. Eles foram até o quarto do tio Aloísio e não acharam nada.
pois ele já tinha corrido para fora. E diziam que estávamos sonhando, e que meu tio devia ter saído para andar um pouco e logo voltaria. Eles não acreditaram na gente. Fomos dormir no quarto dos meus pais, pois lá tinha porta. Demorei muito a pegar no sono. Quando acordei no dia seguinte, todos já tinham acordado, inclusive o meu irmão, que estava nitidamente assustado ainda. Quando cheguei na cozinha, meu tio estava sentado à mesa, tomando café. E minha avó e meus pais riam, contando para ele que nós dois tínhamos sonhado que ele era um lobisomem e pulou a janela. Meu tio ria de canto de boca, meio desconfiado, e encarava-nos de modo sério e com raiva, mas parece que ali ninguém via isso. Voltamos para casa e não tocamos mais nesse assunto, mas depois dessa noite, meu irmão e eu nunca mais fomos dormir lá. Meu pai parecia ser o único a acreditar em nós, pois ficou do nosso lado quando dissemos para minha mãe que nunca mais íamos lá. Tempos depois, minha avó faleceu, ficando só o meu tio naquele sítio. Acredito que foi perfeito para ele poder se transformar naquela fera. Anos depois, ele veio a falecer também, morte suspeita. Minha mãe quem cuidou do velório e sepultamento. Anos depois, a prefeitura convocou os parentes dos falecidos enterrados lá para acompanhar a exumação dos corpos. Iam desativar aquele cemitério. Obviamente que nem eu e nem meu irmão fomos lá acompanhar a minha mãe, mas o meu pai foi com ela e voltaram assustados e incrédulos. Meu pai nos contou que o corpo do meu tio Aloísio estava seco, suas unhas compridas iguais garras, seus dentes estavam escancarados para fora e eram iguais de cachorro. Minha mãe estava em estado de choque, coitada. Aí sim, ela acreditou no que dissemos a ela anos atrás, mas ela precisou ver para crer que meu tio Aloísio era um lobisomem. Boa noite. Olá, me chamo Marcos. Sou motoboy há 5 anos. Geralmente faço entregas até 1h da manhã. Moro e trabalho numa cidade relativamente pequena no interior de São Paulo. E o que irei relatar aqui aconteceu na quaresma desse ano, 2024. Eu estava fazendo as minhas entregas na correria, pois o outro motoboy que trabalha comigo havia faltado e não parava de chegar pedidos na pizzaria, pois era uma sexta-feira fria e quando está frio os pedidos aumentam. Naquela noite eu não tive tempo nem para jantar. Já passava das 23 horas e eu feito louco para lá e para cá rodando a cidade. Percebi que conforme ia ficando tarde, as ruas iam ficando vazias. Até os barzinhos já estavam fechando. Devia ser por conta da ventania gelada que fazia. No meio das minhas entregas, caiu uma para um bairro distante, que não é bem visto por aqui, por ter bastante bandidagem. O bairro se chama Jardim das Palmeiras. Os moradores desse bairro sempre relatam aparições e avistamentos sobrenatural, pois ali, antigamente, era uma grande fazenda de escravos, de modo que aquele bairro é assombrado. E lá também tem um grande terreiro, o mais famoso aqui da cidade. Fica ao lado de uma encruzilhada. E tem muitas histórias macabras sobre essa encruzilhada. Enfim, quando coloquei no GPS a localização e percebi que teria que ir para esse bairro e passar pela encruzilhada assombrada, fiquei com muito medo, pois olhando no relógio já beirava meia-noite. Mas eu tinha que ir, e acho que foi o medo que eu sentia que atraiu coisa ruim. Quando entrei no bairro, já senti a atmosfera mudar. Parecia que a ventania estava mais forte ainda. O frio dobrou. Fui andando relativamente rápido, queria entregar logo e ir embora. Quando me aproximei da tal encruzilhada, parei a moto. Eu estava com muito medo de passar ali. Estava escuro, não tinha iluminação naquele local. Acho que proposital. De onde eu estava, dava para ouvir os trabalhos lá do terreiro. Muito batuque, risadas macabras, gritaria,
Fiquei mais nervoso ainda, e não tinha como chegar até a rua do destino sem passar por ali. Então fiz o sinal da cruz e pensei, vou passar rasgando. Acelerei a moto e parti. Quando eu estava justamente no meio da encruzilhada, olhei para o lado do terreiro, pois um vulto negro, alto e peludo, chamou minha atenção. Foi questão de segundos. Aquilo saiu correndo em pé, de dentro do terreiro, para o meio da encruzilhada, ou seja, para cima da minha moto. Eu fui desviar dele e derrapei. Saí ralando no asfalto por uns bons metros. Assim que meu corpo parou no asfalto, eu tentei levantar rápido, mas estava atordoado da pancada. Então sentei e firmei os olhos. E vi a poucos metros de mim o que chamam de lobisomem. Aquele ser já estava em 4 patas e rosnava para mim. Tinha olhos vermelhos, era uma imagem do inferno. Ele rosnou 2 vezes e partiu para cima de mim. Eu não teria chance nenhuma de levantar e correr, então me encolhi, colocando os braços e as mãos cobrindo o rosto e já entregando minha alma para Deus. Eu podia ouvir as garras do lobisomem arranhando o asfalto e aquele cheiro podre de carniça que o acompanha exalando no ar gelado. Quando ele estava bem próximo, parou devido a um grito que ecoou: "Epamirim! Epamirim!" Eu acho que foi isso que eu escutei, ao menos é o que está registrado na minha memória. Aquilo recuou, rosnando, e correu para dentro do terreiro. Eu continuei ali sentado, todo me tremendo e chorando, de desespero. Eu achei que ia morrer. Então a voz ecoou novamente: "Levante-se, seu moço, siga seu caminho." Então olhei para o terreiro, e tinha uma mulher, morena alta, forte, toda vestida de vermelho, com um pano na cabeça e fumando um charuto e uma garrafa de pinga nas suas mãos. Eu levantei com dificuldade, mas tentando ser rápido. Peguei minha moto e saí empurrando. Mais à frente consegui me acalmar e pensar um pouco. Subi nela e fui embora, pois as pizzas já estavam despedaçadas depois do tombo. No meio do caminho, eu ia pensando que aquilo era um lobisomem. E quem ou que se transformava naquilo devia morar naquele terreiro. Foi a única experiência que eu tive com o sobrenatural. Hoje não pego mais entregas para aquele bairro. E quando me perguntam o porquê, eu desconverso, pois não quero virar piada. Boa noite. Olá, irei compartilhar com vocês um relato da minha falecida avó, Dona Henriqueta. Isso aconteceu há mais de 50 anos atrás. Minha avó era recém-casada com meu avô Fortunato. Eles moravam em Ribeirão Preto, São Paulo. Meu avô era trabalhador rural, cortava canas nas fazendas e, assim como quase todos os outros trabalhadores, moravam em pequenas casinhas cedidas pelo patrão. Minha avó contava que ela logo engravidou. Até então, os moradores da colônia nunca tinham comentado nada com ela sobre a aparição de lobisomem ali naquela fazenda. Foi só ela engravidar que as vizinhas começaram a avisá-la para tomar cuidado, que toda vez que alguma mulher dali ficava grávida, o lobisomem aparecia de madrugada para atacá-la. Minha avó era menina nova, ficou morrendo de medo e com raiva porque não a avisaram antes. Enfim, ela contou ao meu avô, mas ele não levou a sério. Disse que ela não ficasse preocupada, que ia dar tudo certo. Quando a minha avó completou 7 meses de gravidez, o tal lobisomem apareceu. Segundo ela contava, numa madrugada, meu avô se levantou rápido e a acordou, pedindo para ela ficar em silêncio e apontando para a porta. A porta era de madeira de lei, muito forte. O bicho lá fora empurrava a porta com força e arranhava e resmungava, como se estivesse tentando falar algo. Ele também roncava e rosnava, só que baixinho. Parecia não querer chamar a atenção dos demais moradores. Minha avó chegou a urinar na cama de tanto medo que sentiu. E meu avô estava em pé, segurando sua faca de 8 polegadas, afiadíssima. O bicho investiu bastante tempo contra a porta. Então começou a rodear a casa, tentando achar um lugar para entrar.
e infelizmente a janela de madeira não era tão resistente quanto a porta. Meu avô pegou minha avó pelo braço e a colocou atrás dele e ficou de frente para a janela. O lobisomem deu 2 pancadas na janela e conseguiu abri-la. E quando ele foi pulando para dentro, meu avô, que era muito ligeiro e rápido, viu que o bicho tinha ficado enganchado na janela. Então meu avô não esperou, não perdeu tempo. Ele foi para cima do lobisomem e acunhou o bicho na peixeira. O lobisomem ficou enroscado e meu avô aproveitou e metia a peixeira no bicho, que gritava de dor. A minha avó gritava também, mas era de medo e desespero. O lobisomem, mesmo sendo ferido, não desistia de entrar para dentro. Só desistiu quando os moradores começaram a vir correndo porque ouviram um furdunço. O bicho então recuou e saiu correndo na escuridão. Meu avô ficou todo sujo de fluido vermelho daquele demônio e fedia podre. Era um fluido muito escuro, grosso e fedorento. Acalmaram a minha avó ali como puderam e ajudaram meu avô a consertar a janela. No dia seguinte, o meu avô foi para lida, como de costume, e o encarregado não apareceu. O homem não era de faltar. Mesmo doente, não perdia um dia de serviço. Ele era bem carrasco. Enfim, o tal encarregado não apareceu e todo mundo se perguntava onde o homem estava. Foi quando, de repente, uma vizinha de minha avó chegou lá no trecho, chamando o meu avô, dizendo que era para ele voltar rápido para casa, que a minha avó não estava passando bem. Meu avô largou o facão e sua marmita e saiu correndo para casa. Chegando lá, encontrou a minha avó, sentada na cama, suando frio, pálida e tremendo. Mal conseguia falar. Meu avô lhe deu água com açúcar e lhe perguntava o que aconteceu, o que ela estava sentindo. Depois de um tempo, minha avó começou a falar. Seu Rubinho veio aqui. Rubinho era o encarregado. Ele bateu na porta. Quando eu abri, o homem estava todo retalhado de faca. Eu tentei trancar a porta, mas eu não tive força. E ele disse assim para mim: vocês me desafiaram, me feriram. Eu, Rubinho, posso até deixar passar, mas o animal que eu viro toda noite não vai deixar. O recado tá dado. E em seguida ele saiu andando meio cambaleando. Meu avô, mais do que depressa, correu no fazendeiro e pediu as contas. Pegou a minha avó e foram embora. Não contaram para ninguém ali que quem se transformava no lobisomem era o seu Rubinho, pois eles tinham medo de perseguição. Minha avó Henriqueta contava esse caso com muita seriedade e eu acredito que seja verdade. Boa noite. Esses foram os 3 relatos de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem, comentem. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Um grande abraço a todos e até a próxima.